A vida é uma corrida! Yeah. Com vocês, Emílio Santana. Trazendo e metendo essa música, Alexandre Rampinelli. Seja bem-vindo. New Order. O cara tá afiado hoje. Ele acertou duas de primeira, velho. Isso é bom demais de ouvir. New Order. Isso é Secret, do álbum Secret. Bizarre Love Triangle, eu não sei qual é o Secret é o nome do álbum. Se não me falha a memória, capa branca com tipo uma vírgula. Mas eu posso descobrir. Quer ver? Te dá boas lembranças? Pô, sempre muito boa. A música é sempre muito bom. É, muito bom, né? Década de 80. Finalzinho da década de 80. Aquela batida eletrônica rudimentar, aquela coisa clean, né? Teclado, né? Cara, qual é o nome do álbum que você falou? Secret não, é Regret. Acho que é Substance. Okay. Um álbum de capa branca e letras prateadas. Ok. São músicas a Regret. É uma música. Bizarre Love Triangle tá aqui, ó. O álbum Substance de 1987. Olha. É isso aí. Muitas histórias de boates e festinhas. Porra, isso é bom demais. Bom demais. Sejam muito bem-vindos. Sejam bem-vindos aos nossos estúdios aqui no Mar Dourado. Hoje, Mar Dourado. Hoje com uma calma, lua cheia. A noite lindíssima, né? É verdade. Alexandre Rampinelli. Eu não sei que dia que vai para o ar esse episódio. Não sei, cara. Acho que isso vai pro ar lá pelo ar. Segunda-feira. Dia 21? Acho que vai uma segunda-feira. Lá pelo dia 21? Você já decidiu o que a gente fez com aquele episódio? De 2h15, 2h10? Não decidi não. Eu não sei se eu publico a Cuspe Giz só com a música de entrada e uma música para finalizar. Não sei se eu divido em parte 1, 2 e 3. Não sei. Não sei. Uma bela encrenca, né? Mas é um excelente conteúdo. E a gente vai entrar mais ou menos na mesma... Se preparem! Nós vamos entrar na mesma elucubração a partir desse momento. Exato. Só que hoje a gente vai, se for fazer parte 1 e 2, a gente vai fazer um fechamento e uma Vai fazer um fechamento? Porque aí fica mais fácil para eu editar. Tá certo. Então vamos lá. Você quer entrar direto na... Qual é o assunto de hoje? Cara, o assunto de hoje é o seguinte, a gente tem aí uma questão que a gente o nosso conteúdo, vamos repetir, nunca é tarde para repetir. Nosso conteúdo é a nossa resenha. E a nossa resenha ela é nutrida por eventualmente conversas que a gente tem nos treinos, cafezinho em casa, ou a gente sai para tomar um café, bater um papo, e algumas mensagens que a gente troca no Instagram ou no WhatsApp que são pertinentes às coisas que a gente conversa. E como esse demônio desse celular fica aí querendo se meter na conversa, a gente conversa uma coisa e amanhã vem um vídeo, uma coisa, uma propaganda, uma chamada, cara. Um chama-clique. E aí, hoje a gente vai botar o áudio aqui de um vídeo, a gente vai falar dessa parada. A gente troca muita informação durante a semana e dessas informações a gente vai comentando, isso aqui dá assunto, isso aqui não dá, isso aqui é legal, isso aqui não cabe agora, cabe mais para frente. E assim a gente vai... E mesmo sem ser para o podcast, a gente tem as nossas discussões. Sim, as nossas resenhas aí que não são gravadas. De esporte. Exato.
E tudo isso a gente traz para dentro do esporte, de como melhorar, a gente traz muita coisa para refletir mesmo. A gente tem falado aí, estou lendo um livro que o Emílio me presenteou, até para coisas de autoconhecimento, né? E aí, ó, tem aí o livro de Tratado da Consciência ou do Conhecimento de Si Mesmo, do São Bernardo de Claraval. E eu estou lendo esse livro. Sabe como é que eu descobri São Bernardo? Eu vou te contar uma coisa assim da minha caminhada de conhecimento. Tinha uma época que eu estava muito interessado em cruzadas. Eu comprei ganhei um livro de cruzada, ganhei um segundo livro das cruzadas. E nesses livros das cruzadas tinha lá o registro de que quem tinha feito o regimento dos cruzados, né, o regimento que ordena o Ministério dos Cruzados, tinha sido São Bernardo. E indo a São Bernardo, eu descobri que São Bernardo tinha feito uma reforma de uma regra de São Bento. E aí eu cheguei a São Bento, que é o meu porto seguro em algumas questões, né? E aí que essa é a passagem que eu passo por São Bernardo. De vez em quando eu reencontro algumas coisas de São Bernardo e ele tem umas reflexões que extrapolam a teologia e cabem para a filosofia do dia a dia, né? Pra vocês terem ideia, caros amigos ouvintes, é o nível da nossa conversa. E aí a gente vai falando sobre as coisas que agregam no nosso desenvolvimento pessoal, profissional, esportivo, familiar, e assim a gente vai evoluindo, ou vai buscando evolução, achando um caminho para a evolução. Isso é muito legal, eu gosto bastante. Gosto muito de estudar, eu sou um cara, eu me considero estudioso. Na verdade, eu sou burro, né? Burro é que tem que estudar. Ele tem dificuldade de falar que ele é um cabeçudo. Cabeçudo e tô ficando careca. Ele quer se autoelogiar. Cabeçudo. À medida que a cabeça dele vai esticando, os folículos capilares vão sendo espremidos para longe. Eu sempre achei assim, admirei as pessoas que aprendiam tudo em sala de aula. Eu não era assim, porque na sala de aula eu normalmente estava bagunçando. Então eu era burro, porque eu tinha que estudar em casa, eu sempre estudei bastante. Mas mudei, meu perfil mudou e aí eu estou evoluindo. Mas enfim, vamos lá. Trocamos informações, trocamos mensagens essa semana no Instagram e aí chegamos num vídeo marcante. Vídeo, né? Fenomenal. Um vídeo que é filosofia pura. E dá nó. Filosofia da motivação. Exato, e dá nó na cabeça de muitos. Primeiramente, posso falar do autor? Fica à vontade. O David Goggins é um cara que já há uns 10 anos Povoa. Isso. Estava falando meio Você não quer sentar, seu Emílio? Na dimensão do... Vou sentar. Na dimensão da motivação, aquela febre motivacional dos anos 2010, né? E o David Goggins é um cara que ele era perspectiva zero, gordo, inútil, iletrado, e ele teve um insight de que se ele fosse admitido nos fuzileiros navais americanos, ele teria uma saída para a condição que ele estava. E assim esse cara fez e se inscreveu e foi aceito, surpreendentemente. Eles têm uma cota lá, né? Vamos foder esse cara. Mas realmente as Forças Armadas elas têm uma dimensão de pegar indivíduos que são notáveis, mas também de dar oportunidade a indivíduos não tão notáveis de se destacar.
de se destacarem E de fazer uma coisa notável. a partir daquelas condições, disciplina, trabalho duro, sacrifício, que são valores que são pouco valorizados no geral, e eles, através da disciplina, do esforço, do sacrifício, eles tornam pessoas talvez Simples, comuns. simples, como menos que isso. Os improváveis, ela torna pessoas improváveis a ficar no mesmo patamar de pessoas geniais. Isso é um fato. E na dinâmica militar, isso vai fazer pouca diferença. Um cara genial de um cara improvável, bem treinado. Né? Ele vai Os dois vão gerar basicamente o mesmo resultado. O que é uma fantástico. Coisa fantástica. Isso é um feito enorme. E o esporte, ele tem essa característica. Se a gente for olhar na perspectiva aí de atletas famosos e bem-sucedidos, a gente tem vários atletas improváveis se tornando campeões mundiais, campeões olímpicos, ou fazendo parte de times importantes, ou fazendo grandes resultados relativos ao ponto de partida e relativo à época em que eles vivem, né? E o David Goggins é um desses caras. E ele usou a transformação dele para motivar pessoas improváveis a se tornarem relevantes. Essa é uma característica dele, é uma missão dele em retribuição ao desenvolvimento que ele teve. Certo? Ou seja, ele é um cara muito generoso, né? É um cara muito generoso e tem muito para agradecer pela improbabilidade do resultado dele. Né? E é preciso uma leitura muito lúcida do David Goggins, porque talvez ele não seja uma realidade nossa. Eu acho assim, tem um tratamento de vida, tem um tratamento de conduta, tem um tratamento de esforço, tem um tratamento de motivação para cada tipo de pessoa, certo? E eu e você, por exemplo, nós não somos personagens improváveis. E talvez a gente circule em um mundo onde a maioria das pessoas não são pessoas improváveis. Certamente, né? sim. Improvavelmente bem-sucedidas. Estou falando isso em contraste a situações clássicas de improbabilidade que a gente convive. Por exemplo, pessoas que têm uma infância desnutrida, pessoas que têm uma infância em condições de pouca oportunidade escolar, pessoas que têm pouca condição de trabalho remunerado, pessoas que têm pouca condição, ou pouquíssima, ou baixíssima condição de acesso ao estudo e ao conhecimento, pessoas que têm pouquíssima condição de acesso à cultura e arte. E nós somos diferentes disso, e a maioria das pessoas que a gente circula são diferentes disso, e a maioria das pessoas que talvez a gente atinja é diferente disso. Por que eu falo que tem que ter clareza para ler o David Goggins? Porque a condição que leva um improvável a se tornar alguma coisa, ela é muito árida, ela é muito estrita e ela é basicamente um mecanismo automatizado
robotizado e até, como a gente vai falar, e até uma coisa inconsciente, não no pleno gozo da capacidade de consciência. Talvez pela condição ou talvez pela incapacidade até intelectual. Porque pessoas como nós, que estudaram, que vêm da classe média ou acima, há um chamado, uma perspectiva de lucidez, de amadurecimento, de autonomia de pensamento, de até um mindset de crescimento, em que a estrutura que o Goggins vem e ele expõe seria um passo abaixo. Enquadrar pessoas com oportunidades nesse tratamento de automatização, de sectarismo, de praticamente um xiitismo, ela precisa ser visto com muita clareza para não ser reducionista às condições que a gente tem. É por isso que eu sou algumas tendências de motivação, eu preciso ser crítico porque não me cabe. Né? Eu com a condição intelectual e com a condição racional que eu tenho, não posso ou não entendo que seja conveniente para mim fazer tomadas de decisões irracionais ou robotizadas que são úteis para algumas pessoas em algumas situações de vida. Desarregala esse olho e fala. Pelo amor de Deus, tô achando que você vai ter uma dor precordial. Que no fundo é gases. É assim, cara, eu não conheço a história dele, eu ouvi e assisti esse vídeo e é fenomenal. Você vai passar o áudio? Eu vou passar o áudio e depois a gente comenta. Eu gosto de coisas de motivação quando elas tratam de coisas que te ajudam a botar a cabeça no lugar e a pensar. Essas coisas superficiais de motivação, eu não gosto. Não é para mim. Mas quando te faz pensar igual ele fez pensar, porque assim, entendo. Já passei por algumas situações no esporte em que não tinha nada para me apegar ali, cara, e precisava continuar. Então, quando ele fala da motivação, isso para mim é uma verdade. Para mim é uma verdade. E quando fala de treinar, era uma coisa que eu falei assim, cara, isso faz muito sentido na minha cabeça. E me fez pensar. Mas me fez pensar para melhorar, para me tornar um atleta amador melhor. Boa. Então, privilegiando aí, em primeiro lugar, hoje, queremos dar um privilégio aos nossos ouvintes do Canadá, da Irlanda, da Holanda, dos Estados Unidos, de Portugal, que falam inglês fluente, e até nossos colegas brasileiros que têm domínio da língua inglesa. Eu vou passar o áudio do vídeo em inglês, no original, e depois a gente vai... A gente pode deixar o link do comentário do Instagram. No dia seguinte da publicação, ou na noite da publicação, a gente coloca no Instagram e deixa lá. E deixa lá. Combinado? Beleza. Então vamos lá. You have to learn to perform without motivation. You have to learn to perform without purpose. You have to learn to perform a lot of different things. And that's what people think. They think I need to have this motivation to work out, to study, to be better. So if they don't have it, they just don't do it. And that's where you fail. You have to learn to train your mind well beyond motivation. If you have motivation, that's great. That's some kindling to the fire. All it takes is a little bit of spark, you can burn a whole forest up. You have to be your best self and your least motivated. And that's the tricky part about all that
Motivation is just a word. So you have to learn to perform without motivation. You have to learn to perform without purpose. You have to learn to perform a lot of different things. And that's what people think. Já está They think I repetindo, need ok? to have this motivation to Então, work. vamos lá. Primeira frase que ele fala. Você precisa aprender a performar sem motivação. Isso é o que me cabe. Isso é o que me faz pensar, me fez pensar. O David Goggins tem, eu já vi vários, é inevitável assistir vídeos do David Goggins, vários vídeos que eu acho bacanas, mas já vi vários vídeos que eu também acho exagero, incompatível com a minha condição, né? E tem um vídeo que ele fala assim, se você acha que eu acordo de manhã com vontade de correr 20 milhas, se engana. Eu não tenho vontade de correr 20 milhas. Eu vou porque eu tenho que ir. Eu vou porque eu me programei para ter que ir. No dia de correr 20 milhas, correr 20 milhas. O dia de fazer o treinamento físico, fazer o treinamento físico. E assim por consequência. E ele fala aqui no vídeo, você deve aprender a performar sem motivação. Você deve aprender a performar sem propósito. Sim, sim, sim. Isso é o que me cabe hoje. Sim. Porque... Só porque... Conclui. Não. Quando a gente, nas nossas resenhas, a gente fala, você vai correr aquela... Foi domingo aconteceu isso? Você vai correr aquela de 5K, você vai correr de 21K, você vai correr... Eu não estou correndo para nenhuma prova. Eu estou correndo para correr. Eu estou vendo os benefícios, eu estou aprendendo, eu estou me divertindo, eu estou perdendo peso, que era um objetivo, mas agora eu já estou deixando um pouquinho de lado, porque eu estou vendo outros valores na corrida. Então, não tem... Você falou assim, por que você está correndo? Não sei, cara, estou correndo porque eu estou correndo. É o jeito de correr. Sabe, isso fez sentido para mim, isso fez sentido. E aí ele fala assim, vocês precisam aprender a treinar a sua mente bem além da motivação. Seja para treinar físico, seja para estudar, seja para trabalhar, qualquer coisa na vida. Para o que você for fazer. Porque as pessoas que se apoiam na motivação são as pessoas que falham. Porque quando a motivação não acaba, ou não acontece, ou não sustenta, a pessoa falha, ela interrompe, ela para, ela se interrompe. Isso. A gente falava disso no primeiro episódio do nosso podcast, dos atletas interrompidos. Quando você depende da motivação, você está suscetível a parar. Porque a motivação, ela não é um acontecimento diário, não é um acontecimento que acontece 2 vezes por dia. Às vezes não é um acontecimento nem semanal. E às vezes tem épocas que você fica algum tempo sem uma motivação, né? Sem um motivo forte, sem um apelo forte de realizar as coisas. E a gente tem isso também, outras condições que habitam aí o nosso dia a dia, que são questões, por exemplo, de ansiedade, são questões de depressão, são questões de esvaziamento de sentido, em que parece que nada, né, quando nada faz sentido, não precisa fazer nada. Uhum. E a gente está falando de esporte, a gente está falando de movimento, a gente está falando de saúde. E atividade física, como um hábito de repercussão na saúde, ele não precisa ter motivo. Você não precisaria de ter motivo. Você tem motivo para acordar? Não. Tem dia que você tem motivo. Sim. Amanhã eu vou na praia, amanhã tem uma excursão, amanhã tem uma prova. Uma coisa mais, amanhã é aniversário de alguém importante. Você acorda já para aquilo. Mas não é
A coisa, eu tenho um motivo para acordar. Não, você acorda. Você tem um motivo para levantar da cama? Não, é um hábito. Eu acordo, eu levanto da cama. Se movimentar, e pra gente, homens modernos, se movimentar para precisar entrar num horário marcado e numa atividade física orientada, não deveria ter motivação. É simplesmente uma necessidade que a gente precisa atender. Deveria ser a mesma coisa do que sair da cama. Do que sentar para comer na hora do almoço. Você faz Do porque que é deitar natural. para dormir. Você faz porque é natural. Você Do que faz... ir lá no banheiro cagar. Você faz porque é natural. Isso aí eu faço 3 vezes por dia, fácil. Me poupe dessa intimidade. Mas assim, ir lá e fazer é a mesma coisa. Você não vai lá e acorda, você não vai lá e levanta, você não vai lá e come, você vai lá e treina, você vai lá e se movimenta. Você não fica parado, você precisa ir. Você não precisa ter um motivo para isso, você só precisa ir. Mas para chegar nesse ponto de ação, a gente precisará se convencer de que a gente não precisa sentar perante a ditadura da motivação. É a mesma coisa da ditadura da endorfina. E aí você para igual, por exemplo, ditadura da endorfina. Tudo que você faz tem que dar barato. Você corre, aí o dia que não corre, que você corre e não dá barato, você tem que tomar um Red Bull. Ou você já entra para dar barato e já toma um Red Bull antes da atividade física. Aí o Red Bull já não faz efeito, você vai tomar um remédio. Então, começa a misturar. Irmão, a ditadura da endorfina, a ditadura da motivação, vai levar a gente pro buraco, porque vai interromper a gente, porque motivação não é o ar que a gente respira. Concordo. Então, será preciso que a gente se docilize, que a gente experimente, que a gente se convença. Se permita. E às vezes, vou falar uma coisa assim, polêmica para os nossos dias, que você se obrigue. Eu entendo quando você diz que é polêmico para os nossos dias. Não, porque é proibido obrigar. Mas obrigação eu não acho errado, não. Você tem que ter obrigação, cara. Você tem que ter tem dever. Que ter obrigação. Não é só direito. Você não tem que ter só direito. Quem viver sem obrigação vai colher os frutos da desobrigação no futuro. Não. Mas Isso aí não tá nem no meu pensamento. E tem, assim, uns ditados muito, muito úteis que, por exemplo, obrigue-se antes que você seja obrigado. Já ouviu falar essa frase? Não ouvi. Mas para pensar nela. Sem dúvida. Obrigue-se antes que você seja obrigado. E a gente leva isso para o trabalho, a gente leva isso para a saúde. Por exemplo, você desempenha uma tarefa hierárquica dentro de uma organização de trabalho. Obrigue-se a cumprir antes que alguém venha a te obrigar. Obrigue-se a movimentar antes que alguém te obrigue a se movimentar. Antes que o médico ou a doença... Sim, é isso que eu quis dizer. Um dos dois aí vai falar com você, óbvio, você vai morrer. Nesse mundo dominado pelo prazer, rapaz, e que é estimulado ao prazer a cada segundo, rapaz, obrigue-se faça o jejum do prazer, obrigue-se a se retirar do prazer all time, full time, para você ter discernimento. Você está falando da homilia do padre que ele fez aqui na paróquia
da Nossa Senhora de Guadalupe, em que ele falou justamente isso. Faça jejum de prazer, mas não é só prazer sexual, é prazer. Isso é difícil. Isso Se a aí gente entrar no âmbito aí da espiritualidade, independente da religião, não há caminho para a realização sem o cerceamento do prazer completo. Não há caminho para a realização que contemple a plenitude do prazer carnal. E prazer carnal a gente é comida, é sexo, é estímulo visual, é dinheiro, compra, é aquisição, é tudo. E a gente está falando de filosofia, não tem nada que fala que vai subir que não tenha abandono, que não tenha escolha que não seja movida pelo prazer. A gente falava disso aí na autonomia. Sim. E naquele dia que a gente extrapolou aí o tempo, a gente falou um pouquinho de disciplina. Uma frase que a gente falou de disciplina e no outro dia veio o demônio do celular e me mandou o complemento da nossa conversa. A gente falava que a disciplina era necessária. E aí no outro dia chegou um vídeo falando assim, que era até sabe aqueles momentos que fogem, né? Enfim, ou seja, você que escuta a gente já está acostumado aos meus brancos. Um camarada aí filósofo, ele falou assim, qual é o papel da disciplina? Se você prioriza o prazer, você é escravo do prazer, logo você não é livre. A disciplina te liberta. A disciplina te liberta. Que à medida que você controla o que você quer ou não quer acessar, você tem controle e você se torna livre para escolher. A hora que quer, quando quer, se quer ou não quer, você é livre para isso. Sim. Agora, quando você não tem opção a não ser aquilo, a não ser aquilo, ao prazer ou ao sim, você está preso. Isso vale para qualquer coisa. Isso vale para a vida. Sim. É muito mais do que esporte. Disciplina é liberdade. É liberdade. Isso quando você... E precisa meditar nisso. Você precisa entender isso. Você precisa realmente refletir e se entregar a isso. Porque a partir do momento que você entende que disciplina é libertador, você consegue se libertar de maus hábitos e controlar os bons hábitos que podem se tornar maus hábitos. Você aprende a dosar as coisas na sua vida e quando as coisas são dosadas, elas fazem bem. Você não tem o excesso na sua vida. E aí você passa a ter uma vida melhor, você tem uma qualidade de vida melhor. Quando você não tem a opção de, por exemplo, de não fumar, você tá no sal, cara. Você tá enroscadíssimo. Quando você não tem a opção de não beber... Quando você tem a opção de fumar, você já tá fudido? Não, eu tô falando assim, em relação ao vício, né, ao mau hábito. Você não tem a opção de não beber. Cara, que bosta que deve ser. Sabe? Imagina, eu fico pensando assim, cara, vou voar, pegar um avião aqui, ficar 9 horas dentro de um avião e o cara não vai poder fumar, cara, o cara deve ficar louco. Olha como você é escravo da porcaria. Entendeu? Se eu não... Todo dia, quando eu chego em casa, eu tenho que tomar alguma coisa, uma bebida, ou usar algum entorpecente, alguma coisa. Cara, que desastre deve ser a sua vida. Que desastre deve ser essa situação. E quando você tem a disciplina de falar assim, não vou, não quero fazer isso aqui para mim agora, não quero usar ou fazer determinada ação e seguir com a minha vida desse jeito, cara, é fantástico. Você aprende a ter um autocontrole, você aprende a se conhecer, você vai no cerne
do seu corpo, você da sua mente, você descobre outros prazeres, você se permite a outras coisas e é fantástico. Agora, eu quero voltar lá no início da conversa, quando eu falo que a gente tem que ter clareza sobre esse discurso, é que, por exemplo, haverá pessoas que serão prisioneiras da disciplina, onde elas não terão escolha a não ser a melhor escolha. E não haverá contestação, não haverá liberdade para isso. Vamos colocar o exemplo aqui, uma pessoa doente. Que ela tem apreço pela vida e ela não tem escolha a não ser fazer o tratamento. É uma prisão, mas é uma prisão usada para um benefício. Mas ela tem opções dentro dessa prisão. Ela tem a opção de fazer o tratamento ou não fazer o tratamento. Ela tem a opção de, dentro desse tratamento, fazer outras coisas para ajudá-la. Alexandre, tô sendo assim... 0 ou 1, ok. Bem reducionista. Se você for sim ou não, porque ok. Existe, por exemplo, o paciente renal. Ele não tem opção. Ele tem que fazer. Ou ele faz hemodiálise ou ele morre em 6 meses. Ok. Ele vai fazer a hemodiálise. E é uma prisão. É uma disciplina, é uma escolha, é uma prisão para que ele aproveite o final da vida, para que ele tenha uma vida ali um pouquinho mais extensa. Apesar de alguma diminuição da qualidade de vida, mas ele não tem escolha. Ele é escravo daquela possibilidade. Ok, daquele Tá recurso, sim. Para o cara que não tem estudo, ele não tem opção a não ser estudar. Ok. Se ele quer chegar a algum lugar... Essa é a pergunta. E aí você vai ceder a sua liberdade à disciplina. Essa é a pergunta. Tá certo? Se você é um viciado quanto mais... Se você não ceder sua liberdade à disciplina, você vai ceder sua liberdade para outra coisa. A morte. Se você é um viciado quanto mais... Ok. Álcool, droga, jogo. Você será prisioneiro da disciplina de abandonar o vício. Ou você vai ser livre para morrer com a consequência do seu vício. Então, é essa clareza que eu preciso trazer aqui. Há pessoas que não têm opção a não ser a prisão da disciplina. Ok. Ou que elas alcancem uma condição de optar, mas em algum momento da vida elas não vão ter a liberdade de escolher algo que não seja disciplina. Mas que nem sempre isso é maléfico. Não é maléfico, mas é uma prisão. Sim. É isso que eu estou trazendo aqui. Ok. Enquanto que há pessoas que têm condições de fazer da disciplina uma opção consciente, pensada, escolhida. Racional. Eu, quando vou treinar, eu escolhi de manhã cedo manter o meu plano. Eu não sou preso, mas eu escolho novamente fazer aquele Você hábito. É livre para escolher isso. Livre para escolher. Eu posso não escolher, mas eu escolho diariamente. Claro. Escolho diariamente. Que é uma bela coisa, inclusive. Me exercitar. Eu não te falei isso antes, mas, porra, você fez um propósito e está cumprindo desde abril do ano passado? Desde abril do ano passado. Cara, isso não é para qualquer um. Definitivamente que é treinar não é todos os dias. Todos os dias, pelo menos meia hora. Isso não é para qualquer um. Não é mesmo. Mas, enfim, você tem, se você quer a liberdade fazer de escolher. parte de 5%, de uma elite de 5% da população mundial, faça atividade física frequente. Frequente todos os dias? Não, frequente. Como eu faço hoje? Como você faz hoje. Você está dentro de 5% da população mundial. Treinando 4 vezes por semana. Não, você está além. Sim. Mas estou falando, treinar frequentemente, 3, 4 vezes por semana, 3 vezes.
Você está numa elite mundial de 5% das pessoas. Você quer ser diferenciado? Faça atividade física frequente. Você vai estar numa elite de 5% da população mundial. Posso te falar uma coisa também, que aí é a disciplina? Leia um livro por mês, que você vai estar numa classe menor ainda, num percentual menor ainda da população mundial. Exatamente. Você vai estar exercitando um outro tipo de músculo no seu corpo que faz um bem danado. E que vai te levar a uma atividade física, isso eu garanto. Eu garanto. Eu garanto. Tá apostando? Olha, eu garanto. Cara que leva... café, eu te pago um café na cafeteria que você quiser aqui no estado. Aqui no estado? Enfim. No dia que esse podcast explodir mais do que ele está explodindo, eu te levo a tomar café em qualquer lugar do mundo. Tá bom. Pode ser na Champs-Élysées, das cafeterias mais caras do mundo, estão lá na Champs-Élysées. Mas assim, o que eu quero dizer é que quanto mais lucidez você tem, quanto mais conhecimento você tem, quanto mais acesso a um conhecimento, mais fácil vai ser para você entender o que é disciplina, o que é se cuidar, o que é performance, o que é uma atividade física na vida do indivíduo, o que é um indivíduo saudável, e aí você vai querer transformar a sua vida para chegar num patamar melhor, para você poder aprender coisas melhores. Não sei se você sabe, mas há uma contraposição importante entre a inteligência intelectual e a inteligência esportiva. Então, quando você fez essa aposta comigo, que você acha uma probabilidade boa e eu não acho tanto, de que uma pessoa que alcança a lucidez intelectual levará ela à lucidez corporal de se tornar ativo? A consciência de entender que uma atividade física é importante na vida do indivíduo. Ter consciência não quer dizer que vai fazer. Cara, mas se você eu tenho consciência de várias coisas que eu não faço. Ótimo, beleza, mas a partir do momento que você entende que isso é importante, eu quero esse número no seu corpo, eu não tenho. Eu quero números de pessoas que adquirem a consciência de que a atividade física é importante e que vão fazer. Vão pensar. A consciência de que escovar o dente é importante e que ela vai fazer isso 3 vezes por dia. A consciência de que... Vamos lá. Você falou aí de escovar dente. Beleza. Você vai lá e obriga uma criança a escovar dente. Tem que escovar dente porque tem que escovar dente. Pelo menos 3 vezes ao dia. A pessoa cresce. Ela estuda, ela entende o mal que pode ocorrer na sua boca e ela vai pensar o seguinte: se eu não escovar a porra dos meus dentes, ou isso vai cair, ou vai me gerar um monte de dor, ou vai me gerar um monte de inconveniente. E vai passar a escovar os dentes. Isso é consciência do medo. Que seja. Sim, ok, continue. Que seja. Continue. Que seja. Se um cara que tá lá, um problema cardíaco, que seja, ou um problema, enfim, que aí o médico fala: meu filho, olha só, você precisa fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Se ele tiver uma consciência, um nível mínimo de estudo, de conhecimento sobre aquilo ali, e o médico receitar para ele, falar assim: cara, você precisa fazer atividade física pelo menos 3 vezes por semana, e ele entender aquilo ali, ele vai fazer. Ele não tem outra opção. Não, você tá num campo muito espiritual. Não tô nesse Pergunta pro Dr. Jansen lá quantas pessoas que têm consciência de que é importante o que ele avisou e que implementam. Cara, se a pessoa estudar, se ela tiver Eu quero números. Não. Você tá elucubrando, você tá fazendo uma suposição. Eu tô partindo de uma suposição, unicamente mental. Eu quero campo. Eu não tenho. Eu quero números, eu quero pessoas que você conhece, nomes de que foi anunciado a grande novidade do Evangelho da Vida Plena, que é ter saúde. E elas se docilizaram e foram fazer. Que chova e-mails aí no avidaeh1corrida@gmail.com
confirmando essa posição de Alexandre Rampinelli. Quero ver quantas pessoas que tiveram contato comigo na minha vida de educador físico e que se mantêm em atividade. Cara, O percentual. Só eu. eu vou fazer um levantamento para entender, para tentar embasar o que eu Liga estou para os seus falando. parentes, liga Não. para os seus amigos, Não, conversa com o olha pessoal só. da tua empresa. Olha só, Só gente de primeiro grau. Eu vou- Contato. eu vou trazer números. Eu quero números. Contra fatos não argumentos. Porque eu tenho números. Não, eu não tenho, não. Eu não tenho. Eu tenho mais de 35 anos de números e de exemplos Ótimo. em que a consciência existe e a ação é falha. Não Ok. corresponde à consciência. Terei um prazer enorme em ter a argumentação quebrada. Eu acho Eu vou que ficar feliz. eu acho que a discussão é essencial. Eu vou ficar feliz. Mas eu também acho que a maioria das pessoas pensa como você, que ter consciência é tudo. Não. Eu acredito que tem uma parcela enorme da população em que considera que ter consciência é tudo. Mas É a não salvação. você precisa Olha, de eu ação. aprendi, eu fiquei sabendo, eu tenho o conhecimento. Você precisa de ação. Só a consciência não resolve. Cadê a ação a partir da consciência? Vamos botar o detector de consciência aí na rua. Hoje eu vi o carro do Google. Ah, você viu? Eu vi. Podia fazer um Google Consciência. Aí. Ah, mas você já tem o chat GPT aí que tá vindo com a consciência e uma inteligência artificial gigantesca. Inclusive, eu estou usando para alavancar o podcast. Muito bom. Por isso que nós chegamos a 500, Não é por isso ainda não. 500 plays. Não é por isso ainda não. Não é por isso ainda não. Mas assim, consciência por consciência, se você não tiver uma ação para executar essa sua consciência, o que está rolando na sua consciência, você não vai para frente. A gente chama isso na filosofia de praxis, que é um equilíbrio entre o conhecimento e a prática, né? Porque também na filosofia existe muito conhecimento e pouca prática. Também na educação física existe muito consciência e pouca prática. Existe também na medicina muito conhecimento e pouca aplicação prática. E é isso que a gente vê talvez você, nesses termos você veja profissionais, em campos de atuação em que há muito conhecimento disponível e pouca aplicação do conhecimento na prática. A gente convive com isso todo dia. Se você aplica treinamento na sua empresa e você mede a prática, você vai ter um descompasso. Você vai ter uma perda. Que geralmente é por escolha. Mas que tipo de treinamento que você faz? Porque vamos lá. Se você não tiver um acompanhamento do seu treinamento, ou seja, se você aplicar um treinamento e não houver um acompanhamento no decorrer, na linha do tempo, certamente... Ou seja, se você tocar a consciência e não ficar martelando a consciência diariamente... Se você não tiver indicadores no meio do caminho para você ficar acompanhando a evolução... E intervindo. Aplicando novos treinamentos... Fazendo novos direcionamentos. A consciência é isso. A consciência, então, ela precisa ser diariamente martelada. Estimulada. É igual o banho. Cara. É igual o cara lá que eu te falei em outro episódio aí, o concurseiro, que acorda de manhã e liga o vídeo motivacional para poder ir cagar. Aí depois ele bota outro vídeo motivacional para poder tomar café. Um outro vídeo motivacional para poder arrumar as coisas na mesa. Um outro vídeo motivacional para poder começar a estudar.
Você precisa de indicadores. A gente começou falando de consciência. Uhum. A consciência não precisa de... A consciência, ela já é uma ferramenta de autocontrole e alerta para a ação. Beleza. Se ela precisa ficar Ela não, sendo mas a ação sim. estimulada, A ação sim. ela não é... Ela A é ação uma precisa ser, consciência... inclusive, medida. Vão medir. Vão medir. Então, principalmente, igual você falou, do treinamento. Você precisa ficar medindo, senão... Já é uma ferramenta que não confia na consciência. Como é que você acompanha o rendimento de alguém? Medindo. Sim, medindo. Sim, então você precisa de indicador, Agora, você precisa de acompanhamento. Veja bem, vamos para Se você a raiz voltar... da metodologia. A gente falou de consciência. Consciência, sim. E aí eu tô falando da consciência em si, não adianta de bulufas. Ok, sou o cara foda. Mas se não tiver você ação dá consciência executar, de um procedimento e você precisa ficar pontuando, isso não é consciência. Para começar, não é consciência. Ou é uma escolha a partir da consciência de não executar. é uma ação. Não executar é uma ação. Sim. Sim. Estamos nos Estamos. entendendo. Estamos nos entendendo. Só que você fez um pressuposto de que as pessoas têm a consciência de que Quanto mais... exercitar gera longevidade, saúde, sei lá, e elas vão fazer. E é isso que está acontecendo Quanto mais fora você daquele conhece. portão ali do Mar Dourado. Eu preciso de números. Sem números... não Eu vai- preciso de não vai pessoas ter. que entrem em contato com a gente, que estão escutando a gente, essas 500 pessoas, e fale pra gente. Pode ser uma boa ideia. Pode ser. Uma boa ideia. Uma boa ideia. Uma boa ideia. Precisa ser levantados números para embasar. Senão, eu posso estar errado. Não descarto essa possibilidade. E eu vou ficar muito feliz em saber que eu vou aprender. Não vejo problema. Muito bem. Tanto é relevante que a gente está vindo aqui dizer para as pessoas que elas não podem ser escravas da motivação. Que elas precisam ter um algo além, que é uma consciência que leve a uma escolha que, mediante a disciplina, elas mantenham-se ativas. Essa É a mensagem. é a mensagem. Que não adianta ficar esperando Caindo. um fato milagroso. Sabe a fé por milagre? Uhum. Não adianta ficar esperando que venha um milagre para te levantar toda vez que você duvida. É verdade. E a gente contempla isso nas nossas caminhadas diárias aí. Que acredito, Tomé, Só acredito só vendo. acredito vendo. E tem que ver todo dia, e tem que ver toda hora. E tem que ter um milagre para poder manter a fé. Isso é um fenômeno. Desde 2035 anos, 23 anos atrás. Meu povo, seguinte, não é implicância, não estou falando de implicância, estou falando de vivência. Precisa fugir dessa coisa da motivação, da dependência. O que eu quero dizer é que é claro que você vai ter suas ferramentas para se motivar, mas quando elas falharem, você vai ter que ir sem motivação. Se você estiver empolgado, Se o plano der errado, você vai ter que fazer mesmo assim. Se chover, você vai ter que sair de você vai casa. ter que ir lá se molhar. Até porque você não vai morrer. Porque tem milhões de anos que o ser humano está aí na face da Terra, debaixo de chuva e não morreu. Se você tiver que morrer por causa de chuva, é o seu dia. Estava escrito lá. se você não sair com medo da chuva, você vai morrer de outro jeito. Principalmente se não sair, vai morrer mesmo.
É isso. atrás das grades do condomínio da facilidade. Estamos conversados? Conversadíssimos. Tô tomando minha água com gás aqui. Muito bom. Água Campinho. Pedra Azul, água Pedra Azul. Gente. Pedra Azul, né? É. Água Campinho existe ainda? Existe ainda. Sim, senhor. Não é Gold mais não? Aquela... Não é Gold? Não, aquela que era Gold não era Campinho, não. Era Ingá. 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 A Ingá virou Gold. Entendi. Um marco um lugar que é o marco no ciclismo de montanha capixaba. Claro, subiu para Domingos Martins, tem que passar, tem que fazer o marco da água Ingá lá, porque Exatamente. A subidinha enjoada ali pra caramba, depois uma curvinha tá faltando esquerda. ali 4 km para Vista Linda. Tem uma curvinha esquerda ali ainda, dá uma torcida. Mas é isso. É isso. Conversados? Quer contar uma piada para aliviar o papo? Pra mim, tá de boa. Eu gosto desse tipo de discussão. Tem que pensar. É vero. Eu tô lendo também Tomás de Aquino. Isso é uma coisa que me interessou. Eventualmente também é santo, porque a gente teve na Idade Média, quem estudava eram os padres, né? Uhum. E quem atualizou a filosofia grega para a Idade Média foi uma sucessão de padres aí, eventualmente tornados santos. Agostinho, Tomás de Aquino, Thomas Moros e outros subsequentes, né? Essas coisas. Eu tô lendo, deixa eu ver se eu lembro aqui. Depois que você passa da capa, você esquece o nome, né? É o Tratado... Espera aí, que eu vou ver. Fala alguma coisa aí pra gente, fala. Não, eu tava pensando aqui no que você tá falando aí do livro. Tô procurando aqui também. Esse é o momento que o cara desliga o podcast. Eu vou achar aqui primeiro pra você ver. Parará. Piriri, piriri, piriri. O cara comprou a campainha mesmo, cara. Você sabe, né? Tomás de Aquino, O Apetite do Bem e a Vontade. O apetite do bem e a vontade. Pesado. Pesado porque você precisa ler, reler, pensar, meditar, reler e, cara, o negócio fica denso. É um derivado do pensamento aristotélico, né? E assim a gente vai. Por isso que a gente chega aqui e fica falando essas coisas. E esses argumentos. Certo? Certo. Se a gente parar aqui para falar de vontade, vai a noite toda. Não acaba. Segundo Tomás, a vontade apetece sempre é um bem. A vontade apetece, ela se apega afetivamente, sempre é uma coisa que é boa. O que não apetece o bem não é vontade. E aí vai, certo? Então, quando a gente não faz a escolha por uma coisa que é boa pra gente, é uma má vontade. Tá certo? Vamos parar de viver na má vontade, viver na vontade, que a boa vontade, ela transforma, faz coisa boa. Excelente. Vamos encerrar a noite? Vamos. Para vocês que estão escutando, ative aí o sininho
notificação. Anota. Eu vou dar uma dica. Você sabe que um negócio que é temporário e fugaz é o seu aparelho celular. A qualquer momento ele pode pifar. Tem um caderninho, anote as suas senhas e anote informações importantes. Por exemplo, o e-mail desse podcast. A vida uma corrida. A vida é uma corrida, @gmail.com. É isso. Um abraço. Up.